E aí, pessoal da quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos, graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula então de Geografia, pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto a partir do tópico densidade demográfica, lá no nosso livro, a partir então da nossa página 229. E aí, pessoal, dentro desse nosso tópico densidade demográfica, tem uma parte muito importante, que é a população absoluta, o que viria a ser, do ponto de vista geográfico, população absoluta, pessoal. É o número total de habitantes em um determinado espaço, em um determinado lugar, ou seja, a população absoluta da cidade de Picos, cerca de 78 mil habitantes. A população absoluta do estado do Piauí, cerca aí de 3 milhões de habitantes. E aí, a população absoluta do planeta, ou seja, a população absoluta, ou seja, o total de habitantes que o nosso planeta Terra possui é cerca de 7 bilhões 790 milhões de habitantes, pessoal. E aí, para confirmar esses números tão atualizados, eu quis trazer para vocês essa matéria aí do site do Globo.com, onde então mostra, pessoal, ali a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela então calcula que até final do ano 2020 existem sim cerca de 7 bilhões 790 milhões de habitantes no planeta Terra. Então, esse número total de habitantes em um determinado espaço, em uma determinada área, chama-se sim de população absoluta. Tá certo, pessoal? Mais uma vez frisando para vocês, então, a população absoluta do planeta Terra, do mundo, atualmente, é então de cerca de 7 bilhões 790 milhões de habitantes. Ok? E aí vem um outro tópico, ainda na nossa página 229, um outro tópico que é população relativa ou densidade demográfica, pessoal. População relativa ou densidade demográfica já vai ser, pessoal, a quantidade de habitantes em uma determinada área em que vivam, tá certo? Então, mais uma vez dizendo para vocês, população relativa ou densidade demográfica, como vocês podem ver, é a quantidade de pessoas existentes em uma determinada área em que eu ou você ocupa. Tá certo, pessoal? E como é que então a gente define a quantidade de densidade demográfica? Como é que a gente calcula para sabermos a população relativa de uma determinada área, de um determinado local, que uma determinada pessoa viva, que eu vivo? Então, pessoal, a densidade demográfica ou a população relativa, ela é calculada a partir da quantidade de habitantes em uma determinada área por quilômetros quadrados. Tá certo, pessoal? Então, você pega o número de habitantes e divide pela extensão, tá certo? Daquela área que você tem interesse, ok? Então, a partir desse cálculo, número de habitantes dividido pela extensão daquela área em que eu quero saber a densidade demográfica, você então encontra esse número. E aí, pessoal, cabe então nós dizermos que, de acordo com pesquisas mais recentes, a população absoluta, o número total de habitantes que o Brasil tem é de cerca de 213 milhões de habitantes. Ou seja, a quantidade de habitantes que o Brasil tem é grande. 213 milhões de habitantes é um número grande. Só que, se nós levarmos em conta a densidade demográfica, a população relativa, aí esse número cai para 22 habitantes por quilômetro quadrado. Você pega aquela área, aquela extensão da região norte, por exemplo, da região nordeste ou de todo o Brasil. Você pega a extensão territorial de todo o Brasil e divide por 213, vai dar esses 22 habitantes por quilômetro quadrado. Então, pessoal, nós temos sim muitas pessoas morando no Brasil, mas a densidade demográfica, a população relativa é baixa, ou seja, em 1 quilômetro quadrado
geralmente vivem ali cerca de 22 pessoas, 22 habitantes, tá certo? E aí eu quis trazer aqui para vocês dados do nosso estado do Piauí. Ou seja, o Piauí tem em torno aí de 3 milhões de habitantes. E aí, pessoal, nós podemos dizer que a população relativa à densidade demográfica do nosso estado é em torno aí de 12,4 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a densidade relativa ou a densidade demográfica do Piauí é mais baixa do que a nacional. Então, o nosso Piauí, o nosso território, tem 3 milhões de habitantes, não é um número expressivo na quantidade de pessoas e, consequentemente, a sua densidade demográfica, a população relativa, apresenta então um número baixo, de 12,4 habitantes por quilômetro quadrado. E aí uma outra curiosidade é que no Piauí, a maioria da população piauiense mora sim na cidade, na zona urbana. Como vocês podem ver aí, cerca de 65,8% da população piauiense vive em áreas urbanas. Já 34,2% vivem em áreas rurais. Tá certo, pessoal? E aí, eu quis trazer para vocês, ainda na página 229, esse tópico, populoso e povoado. Não significa dizer, pessoal, que um país populoso ele é povoado, ou que um país muito povoado é populoso. Como assim? Nós explicamos anteriormente, o Brasil tem uma população absoluta de 213 milhões de habitantes. É um país populoso. Mas quando você calcula ali a densidade demográfica, a população relativa, vai se dar um número aí de 22 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, demonstrando que o Brasil, sim, é um país populoso, mas não é povoado, diferente de outros países, ambos na Ásia, como por exemplo, Coreia do Sul. Olha aí, pessoal, Coreia do Sul, um país pequeno, tá certo? Não é populoso, mas é intensamente povoado, ou seja, possui cerca de 491 habitantes por quilômetro quadrado. Se lembra do Brasil? 22. E o Japão possui 337 habitantes por quilômetro quadrado. Mais uma vez, o Brasil só possui 22, tá certo? Então, Coreia do Sul e Japão são países que não são populosos, não tem uma população absoluta grande, mas são altamente povoados, apresentam uma população relativa, uma densidade demográfica alta, muito mais alta do que do Brasil, tá certo, pessoal? Então, a gente também pode observar um outro ponto, que é a densidade demográfica dentro do Brasil, entre as regiões. Por exemplo, a região norte, pessoal, ela é a que apresenta a maior extensão territorial. Olha aí, pessoal, cerca de 45,2% das terras brasileiras são da região norte. Então, a região norte ela está ali ocupando 45,2% das terras do Brasil. Então, é a maior região do Brasil. E possui uma população em torno de 8,3%, ou seja, de 100% da população brasileira, cerca de 8,3% vivem na região norte. Então, tem uma enorme extensão territorial, mas poucos vivem na região norte. Em relação à população absoluta, apenas 8,3% da população vive lá. Já em relação à população relativa, olha aí, pessoal, baixíssimo, 4,12 habitantes por quilômetro quadrado. Já a região sudeste é o oposto, ou seja, é uma região altamente, pessoal, populosa e povoada. Tá certo, pessoal? Como vocês podem ver aí, cerca de 42,1% da população vive na região sudeste, com uma densidade demográfica de 86,92 habitantes por quilômetro quadrado. É lógico que a região nordeste é menor do que a região norte, mas comparem a densidade demográfica do norte, 4,12, para o sudeste, 86,92, ok? Já as outras regiões, como o nordeste, conta com cerca de 27,8% da população, a região sul 14,4% e a centro-oeste com cerca de 7,4%. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos concluindo aqui nossa videoaula. Fiquem com Deus, bons estudos, tchau, tchau. Valeu, pessoal!